Então vamos lá, continuando aqui. Resiliência. Aí você se pergunta, vamos desenvolver um pouquinho aqui. Resiliência, como mais à frente vem dizer, é algo relacionado a capacidade. Capacidade de quê? A gente vai explorar mais à frente, mas é algo que a gente consegue identificar em atletas de alta performance. Como assim? A gente vai ver isto em militares, a gente vai ver isso em atletas no geral. Pode ser crossfit, pode ser musculação, o que mais? A gente pode atribuir maratonista, alpinistas, em geral. Se a gente for analisar, a resiliência ela é nada mais do que uma capacidade. Podemos atribuir aqui como, além de capacidade, uma habilidade comportamental. É algo interessante que a gente pode estar explorando. Então, nesse primeiro momento você se pergunta, o que tem a ver o militar? O militar, principalmente no seu treinamento, no seu curso, a gente vai ver ali no exército. Eu não fui militar, mas conheço alguém que tem algum amigo militar, e se ele tiver o curso do SIGT, curso de formação ali do curso de formação de cabo, Guerra da Selva, que é o SIGT, a gente vai ver que é um curso sugado. Então a gente vai ver que nem todos conseguem ser resilientes a ponto de sustentar, como vem dizer algumas frases motivacionais, que quem suporta o processo vive só vive o propósito quem suportou o processo. Então a gente consegue identificar isso nos militares, que é aqueles que mais se destacam, que se formam nos cursos, montanha, guerra na selva, comandos, o curso do BOP. Querendo ou não, ele tem que ter uma mentalidade diferenciada e, no mínimo, uma capacidade de resistir a todos os desafios e intempéries que ele se faz presente junto dos... tentei falar bonito. Enfim, atletas de crossfit, esportes de tantos outros, tanto crossfit, musculação, galera das maratonas, que corre 10 km, 20 km, 30 km, os alpinistas, o cara que sobe montanha. Então são pessoas que a todo momento estão disputando não somente contra o físico, mas o mental. Então nós podemos classificar a resiliência como uma capacidade. Mais cedo a gente pôde explorar um pouquinho aqui. Mas como assim capacidade? Como eu classificaria a capacidade? Deixa eu colocar aqui um quadradinho. Esse programa top que eu estou usando aqui, ele é o Obsidian. Você vai na opção de colocar nova pasta, não, é alguma coisa relacionada, nova nota, Canva, que vai ficar assim. A gente consegue fazer estas caixinhas. Outra hora eu faço um vídeo sobre este recurso. Então, como eu iria desenvolver que resiliência é uma capacidade, não somente isto, porque ele se torna uma capacidade, vamos dizer, barra habilidade, justamente pelo fato de que resiliência ela é, digamos que um conjunto de fatores que formam
colocar de forma mais fácil. De forma, vou colocar aqui o ser resiliente. Pronto, vai ficar mais fácil de o camarada compreender do que eu estou falando. Então, um conjunto de fatores que formam um ser resiliente. A gente vai estar explorando um pouco mais desse texto. Deixa eu olhar como é que está aqui. Acho que está pegando. Então, eu separei aqui algumas ideias para a gente estar abordando. Provavelmente o vídeo vai ser grande, e que seja grande mesmo, porque aí dá para você estar refletindo e não vendo o vídeo, rolando tela, e no fim do dia não ter aprendido absolutamente nada. Então, primeiro passo, já que a gente estava falando que resiliência é uma capacidade, uma barra habilidade, são conjuntos de fatores que formam o ser resiliente, ou seja, você, se você chegou até aqui e diz ser, ou quer ser, entender como funciona a resiliência por si só, eu não vou chegar aqui de forma bonitinha, igual talvez eu vi de uma pessoa e depois na hora na faculdade o professor achou bonito, foi pesquisar e viu que não tinha nada a ver com o que ele tinha falado sobre resiliência. Não é um campo de flores, né? Mas digamos que uma das características de um ser resiliente é uma pessoa que sabe lidar com as adversidades. Como assim, Mark? Adversidades. No primeiro momento, se você for parar para prestar atenção, as adversidades nas nossas vidas, muitos reclamam. Ou seja, quando acontece algo, por exemplo, imprevisto, você está saindo de casa, está atrasado e não viu que o pneu da moto tinha furado. Quando você sobe na moto, te liga e vai andar, sente ela pesada, que você olha para baixo e vê lá um pneu furado, ou seja, isto é um imprevisto. Você não havia ou estava esperando que isto iria ser um intempérie naquele momento, ou seja, uma adversidade. E a forma que você reage a isto mostra o quão desenvolvido você é ou não. Ou seja, furou o pneu da moto e tu vai lá reclamar. Ou seja, você não está sendo uma pessoa resiliente. Então, imprevistos acontecem. De que forma a gente pode resolver imprevistos? A mesma palavra que eu falei mais cedo. Resolver. Imprevistos acontecem? Sim. Mas aí, o que forma a nossa mentalidade? É a forma que nós vamos ter ali de postura de como resolver isto. Ou seja, aconteceu um imprevisto. Estou indo para o trabalho, estou indo de bicicleta e está chovendo. O que eu vou fazer? Vou enfrentar a chuva? Eu vou ligar para o meu chefe? Vou pedir para alguém me dar uma carona? O que eu vou fazer? Ou simplesmente vou reclamar? Ou vou inventar uma desculpa? Ou vou ligar para alguém e dizer que eu fiquei doente, que não vai dar de ir? Ou seja, você vai se inclinar ou você vai buscar solução? E ser resiliente, ele tem em mente de que se há algo que possa acontecer num momento não esperado, então você vai lá e vai resolver. Algo de característica de adversidade, desafios emocionais. Está um pouco junto aqui, mas é assim mesmo, é da fonte. É um desafio emocional. De que forma que a adversidade ela classifica, ela linka aqui nesse mapa mental? Ou seja, no nosso dia a dia a gente passa por diversos tipos de emoções. Em algum momento estamos felizes, em algum momento estamos passando por um sentimento de tédio, e outro momento passamos por raiva ou algo do tipo. Ou seja, diante de adversidades,
nós temos desafios emocionais. Da mesma forma que a gente vê como uma pessoa reage a imprevistos, há também pessoas com dificuldades a ter a como lidar com desafios emocionais. Por exemplo, tem gente que não consegue passar estresse, começa a se coçar todinho. Ou então, se ali foi confrontado, alguém falou uma besteira na tua frente, o que tu vai fazer? Tu vai bater boca? Tu vai discutir? Tu vai ali xingar a pessoa? Ou você vai ali se segurar? Ou você vai pensar numa forma de resolver o conflito? Ou você vai pensar numa forma de evitar ali com que esse emocional que neste momento você está processando, se isso vai ou não, digamos que lhe beneficiar ou lhe prejudicar. Se nesse momento a gente vê que desafio, ou seja, as adversidades, que muitas das vezes são em formas de desafios emocionais, acontece que na nossa vida, em algum momento a gente vai ter de passar por isso. E a forma que a gente lida nesse momento, na adversidade de algo emocional, no futuro pode servir de arsenal para a gente saber como lidar com uma situação similar, pois na nossa vida acontecem muitos desafios emocionais. E também no meio das adversidades, de eu ser resiliente, acontece a oportunidade de crescimento. Aí aqui eu vou conversar contigo de forma mais aprofundada, porque se vamos ser resiliente, ele é uma pessoa que aprendeu a lidar com as adversidades, aprendeu a lidar com os imprevistos, aprendeu a lidar com desafios emocionais. Aqui, vou deixar bem aqui, aqui é o mindset. Aqui é o momento em que você vai, digamos que, refletir se você é um ser reflexivo ou não. Se você não é, passe a refletir, em vez de estar no final de semana enchendo a cara de pinga, você vai parar de se divertir em certo momento, buscar somente isto, esta dopamina barata, esse prazer imediato, e passar a pensar em soluções para a mudança. E as adversidades, elas são uma oportunidade de crescimento. Aí você se pergunta, mas como raios uma adversidade é uma oportunidade? Se é algo que está ali em algum momento me afligindo, é algo que está ali me causando estresse, é algo que está me causando tristeza. Na adversidade há oportunidades, e que se você não consegue contemplar e enxergar a oportunidade de crescer nisso, principalmente, por exemplo, você passou a vida discutindo, batendo boca, fazendo barraco, aí acontece que você busca mudar. Então, em algum momento vai acontecer que alguém vai lhe desafiar e você vai ver aquilo como chance do barraco, e você não, eu escolhi ser melhor. Ou seja, um desafio emocional por dentro é um turbilhão. Por dentro você quer esganar a pessoa, mas aí no meio da oportunidade, da adversidade, se torna uma oportunidade. Eu não vou discutir, eu vou processar isso de alguma forma, esse sentimento ruim, e isso vai se tornar, digamos que, neuroplasticidade, uma oportunidade de crescimento para mim. Ou seja, as adversidades, digamos que é uma das chaves para que uma pessoa venha desenvolver resiliência.